Bem-vindos de volta se estão à procura de uma leitura que vos prenda desde a primeira página com personagens que nunca mais vão se esquecer e que vos faça sentir muita coisa. Esta é a minha sugestão para vocês, O Ladrão de Cadernos. O Ladrão de Cadernos é um romance de memórias sobre um rapaz italiano que vive numa aldeia onde tudo parece que está à espera de se perder, como se o destino de alguma forma já tivesse escrito, mesmo antes da vida começar. E o nosso protagonista não se quer perder, por isso rouba cadernos para guardar aquilo que vê, para escrever de alguma forma aquilo que ninguém quer contar. O livro é passado nos anos 40, numa pequena aldeia na Itália, e o nosso narrador é esta criança, é o David. O David é um miúdo coxo, guardador de porcos. O pai dele é fascista, é um daqueles homens à antiga, agressivo, violento. A família dele, tal como a maior parte dos camponeses naquela aldeia, é analfabeta. E ele é apaixonado por uma miúda, que é a Teresa, que é uma miúda que é instruída, ela vai à escola e que acaba por ser ela a protegê-lo dos outros miúdos que lhe fazem bullying, exatamente por ele ser coxo. E a vida deles muda completamente com a chegada de um grupo de judeus à aldeia deles. E no meio desse grupo de judeus vem Nicholas, um miúdo com uma beleza diferente de tudo aquilo que David já viu e que rapidamente se torna uma figura central na vida destes dois. O pai de Nicholas, deste miúdo judeu, acaba por criar uma escola clandestina e vai ser ele o responsável por ensinar David a escrever. Temos logo aqui o insólito da situação, o filho de um fascista que aprende a ler com um judeu. O Nicholas, para o David, não representa só uma fonte de inspiração, mas é quase o catalisador da transformação e da grande mudança na vida deste miúdo. E nós vamos perceber que a ligação entre estas três personagens transcende o tempo, transcende as circunstâncias e vai marcar para sempre a vida dos três. Os principais pontos positivos deste livro. Em primeiro lugar, é uma leitura muito envolvente. Nós logo desde as primeiras páginas não conseguimos parar de acompanhar esta personagem, este protagonista, este miúdo que é um guardador de porcos. Imaginem, nos anos 40, numa casa com muito poucas condições, há muitos momentos em que ele dorme literalmente com os porcos. As descrições são muito vívidas, os capítulos são curtos. Em muitos momentos conseguiu guiar-me de alguma forma para a minha própria infância. Eu adoro sempre quando isto acontece. Há também aqui uma coisa de Lana Ferrante ao longo de todo o livro, não só na descrição desta aldeia, como também depois mais tarde em Nápoles. É quase como se estes sítios fossem entidades com vida própria, que não são só cenário, acabam por moldar completamente não só a vida, mas também a personalidade destas personagens. A construção das personagens está espetacular, muito, muito forte. Nós conseguimos de alguma forma perceber todas as camadas de cada personagem e é impossível de a julgarmos exatamente porque nós percebemos toda a complexidade daquilo que é esta humanidade em cada uma delas. Outra coisa que eu gostei é que, apesar de ser um livro muito melancólico, em nenhum momento me inquietou e isso de alguma forma conquistou-me. Senti ao longo de todo o livro que é quase como se fosse uma mistura entre O Desassossego da Noite, que é um livro que eu adoro, e o 3, da Valérie Perrin. Há aqui muitos elementos que se misturam. Esta coisa de uma infância carregada de traumas, esta ligação de três miúdos que crescem juntos, depois de alguma forma um triângulo amoroso que se cria tão marcante, tão bonito, que uma melancolia, um sentido de alguma forma de fatalismo, não se anuncia com grandes gestos, mas quase como uma mancha de umidade na parede que quando nós realmente a vemos já é tarde demais. É quase como se o autor escrevesse a tocar numa ferida aberta que não tem interesse em sarar, mas ao mesmo tempo também não quer que doa mais do que o necessário, então é qualquer coisa. O outro ponto alto do livro é a forma como o autor trabalhou a relação entre presente e passado. É como se eles não existissem de forma separada. Não existe o presente sem o passado, não existe o passado sem o presente. Eles existem constantemente no livro de forma simultânea e é muito bonito, dada a história destas personagens, a forma como ele o consegue fazer. A escrita também é muito seca, sem grandes adornos, mas cheia de vida. O livro está cheio de diálogos e de muitos silêncios também que falam, e adorei este equilíbrio. Faz-nos sentir de alguma forma que, tal como este protagonista, por mais que nós tentemos escapar ao nosso passado, não conseguimos fugir de algo que está dentro de nós, que faz parte de quem nós somos. E o final deste livro é assombroso. É muito emocionante, é de alguma forma também implacável, é simplesmente inesquecível. Em termos de pontos negativos, há quem considere este livro ter um ritmo um bocadinho mais lento, mais denso. Eu pessoalmente não achei nada, acho que é um livro que se lê muito, muito bem, exatamente porque tem esta questão dos capítulos muito curtos.
se houve algo que me incomodou, foi se calhar aquilo que eu interpretei como uma mudança brusca de personalidade do protagonista. Apesar de não ter sido assim tão brusca, porque estamos a falar de vários anos, mas que de alguma forma para mim não encaixa na ideia que eu tenho do quanto a nossa infância nos define. Eu acho que há, claro, essa possibilidade de nós mudarmos muito, mas não totalmente, ou não de uma forma tão antagónica. E eu sinto que aqui a certo momento o nosso protagonista torna-se realmente noutra pessoa e possivelmente até foi mesmo esse o objetivo do autor, mas para mim não sei se encaixou exatamente como o autor gostaria que tivesse encaixado. Senti-me de alguma forma desconfiada desta mudança toda do protagonista. E outro ponto que não é exatamente negativo, mas que se eu pudesse e tivesse poder para, impedia o autor de escrever realmente este fim, porque eu precisava honestamente que estas personagens fizessem outras escolhas, que o fim fosse menos dramático do que aquilo que foi, mas efetivamente se assim o fosse, não seria o mesmo livro. E há que aceitá-lo exatamente tal como é, porque senão não seria o livro que é. E no fim fica uma história que realmente é impossível nós esquecermos-nos dela. São personagens que nos sussurram ao ouvido mesmo após termos fechado o livro e que permanecem de alguma forma connosco. E isso é a coisa mais rara de acontecer depois de lermos um livro. Nos últimos tempos eu tenho lido livros de autores italianos e eu noto que todos eles partilham algumas semelhanças, seja A Água do Lago Nunca Foi Doce, seja O Ladrão de Cadernos, seja A Idade Frágil, livros muito marcantes e que de alguma forma têm esta escrita mais íntima, mais reflexiva, exploram a infância, a juventude mais complicadas, relações familiares muito complexas, uma crítica social também muito grande e uma visão da vida desencantada. Eu dou por mim a apaixonar-me perdidamente por estes escritores que também estão tão perto da nossa identidade enquanto portugueses e das nossas raízes e da forma como nós fomos educados e fomos crescendo. Por isso, se gostam de leituras introspectivas, se gostam de leituras envolventes, com personagens fortíssimas, deem uma oportunidade ao Ladrão de Cadernos, porque é inesquecível. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali embaixo. Comentem aqui embaixo se ficaram curiosos, se já leram, qual é que foi a vossa experiência. Se ainda não fizeram, subscrevam o sininho. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.